Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho do curso. Quando eu dei o curso a primeira vez, eu fiz um vídeo por aula. E eu postei um vídeo por aula todo dia até o curso começar, para as pessoas se acostumarem, saberem o que vai ter. Mas eu acho que não vai dar tempo de postar um por dia. Então hoje eu vou fazer das 3 primeiras aulas. Eu vou só confirmar algumas coisas antes. O curso vai começar às sexta-feira. Vai começar sexta-feira às 8 horas da noite. Eu vou enviar o link na quinta-feira à noite ou na sexta-feira de manhã, se Deus quiser, na quinta-feira à noite, para todo mundo. Vou fazer, provavelmente vou abrir o grupo na quarta-feira. No Telegram, para as pessoas que quiserem fazer pergunta e tal, eu vou deixar o link da aula ali também. E... Bom, eu acho que eu já falei que as aulas vão ser num link privado do YouTube e que a pessoa vai ter acesso eterno ou ao vídeo bruto ou ao vídeo editado depois. Então acho que sobre o curso em geral é isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Primeira aula. Primeira aula eu quero fazer uma discussão geral. É a aula mais teórica de todas. Mas eu preciso fazer isso. A gente vê o que é o simbolismo, o que são símbolos, o que é uma arte simbólica, o que a gente faz quando faz astrologia, o que a gente diz que está fazendo quando diz que está fazendo a astrologia natal. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Isso permite que a gente fique conectado com os princípios, mesmo que as respostas não sejam muito satisfatórias. E aí a gente não diga menos, e o mais importante, não diga mais do que pode fazer. Porque dizer menos é ruim, mas dizer mais também é. Você vai estar enganando o cliente. Eu sei que às vezes isso não é de propósito, não é pilantragem nossa. A gente não sabe direito o que pode e o que não pode fazer. Mas às vezes, é importante sempre a gente tentar ter isso em mente para não falar para o cliente coisa que você não poderia estar falando, que você não sabe a partir do mapa. E é importante também para a gente responder 2 perguntas. Uma muito importante sobre Gêmeos. Se você não sabe o que é a astrologia, o que ela está dizendo sobre a vida da pessoa, até que ponto você pode usar a astrologia para dizer sobre a vida das pessoas, você tem dificuldade de responder para as outras pessoas, para as pessoas que não gostam de astrologia, ou são céticas, ou mesmo até gostam, mas são curiosas, como é que você pode tratar de Gêmeos? Pessoas que têm o mesmo mapa, um mapa muito parecido. Isso se estende até a pessoas que não são irmãs, são o que a gente chama de gêmeo astral. Como pode existir gêmeo astral? As pessoas com pais diferentes, vidas diferentes, coisas diferentes, mas em tese o mesmo mapa. E eu não lembro qual era a outra pergunta, que era importante agora. Me deu branco, desculpa. Mas eu não vou refazer não. Se eu lembrar, depois eu faço outro vídeo. E eu queria discutir bem pouquinho. Eu vou falar sobre esse assunto muito rápido nessa aula e numa aula do 3º módulo, mas não vou falar muito em nenhuma das duas, sobre retificação. O que é, para que serve, para que não serve e até que ponto é válido. Essa é a aula 1. Aula 2 é uma limpa geral no terreno. Eu vou passar sobre... Hoje eu resolvi falar do mapa de um Desculpa, instrutor. peraí. Eu vou botar o mapa aqui, eu cortei ele. Desculpem. Não vou refazer porque foi bem rapidinho, mas é porque eu estava editando um outro vídeo. Aí o programa abre o vídeo quando termina. A segunda aula eu vou fazer uma limpeza geral no terreno. O que é um signo? O que é uma casa? O que é um planeta? Qual é a relação dos planetas entre si e com os signos? O que são aspectos, conjunções? O que é anticicyon? O que é a parte árabe? O que são estrelas fixas? Como que a gente usa essas coisas, ou como eu uso essas coisas no mapa? Por quê? Como eu falei, eu espero que todo mundo que se inscreva tenha pelo menos uma noção geral do que são essas coisas. Eu disse que a pessoa não precisa ser astróloga formada, não precisa ser astrólogo profissional, que o ideal seria saber horário, mas não é necessário isso. Mas que eu não queria a pessoa 100% crua. Bom, mas se você não quer que a pessoa seja 100% crua, por que você vai revoltar com isso? Bom, porque primeiro que isso não dá para ensinar, não dá para fazer um curso de introdução ao simbolismo astrológico em uma aula. Mas é importante, em conexão com a primeira aula, aliás, para a gente saber que papel que essas coisas têm. Tanto em princípio,
ou seja, independente da minha opinião, independente do tipo de astrologia que a gente esteja fazendo, quanto na minha prática, como que eu uso. Porque tem coisa que está simplesmente errado, coisa que eu já vi gente falando que está simplesmente errado. Mas tem coisa que eu não faço e outra pessoa faz e não está errado. Elas derivam do princípio, mas eu prefiro fazer de um jeito, a pessoa prefere fazer de outro. E isso é importante, porque esses são os blocos que a gente vai usar no resto do curso. Então vocês precisam saber o que eles são e como eu uso. Vocês precisam saber quais são as ferramentas que eu uso e como que eu as uso para não ter aquele estranhamento toda vez que eu estiver usando. Pô, mas ele tá segurando o martelo dessa forma? Ué, ele usa a furadeira assim, não ao contrário? Aí você tem que voltar e explicar. Mas por que ele usa essa furadeira e não a outra? Entende? Então, eu preciso disso. E nessas 2 aulas a gente vai ver 1 ou 2 mapas. Pô, eu faço questão de que não tem nenhuma aula sem mapa nenhum, porque é um curso, como eu falei várias vezes, a ênfase é na prática. E na terceira, que é realmente o início da análise, embora a segunda aula seja o início da gente olhar o mapa, porque quando você vai analisar um mapa, você tem que calcular isso tudo que eu vou falar. Onde estão os planetas, onde estão a cúspide das casas, quem está fazendo aspecto com quem, se tem algum indício importante, se tem alguma estrela fixa, conjunto, alguma coisa importante, se as partes árabes que a gente vai mencionar quais são e o que eu faço com elas, se estão em algum lugar importante. Então, a gente já começou a abrir mapa na aula 2. Mas analisar o mapa mesmo a gente começa na aula 3. A aula 3 é a aula do temperamento. De novo, é um assunto que quase todo mundo já ouviu falar, mas a gente precisa rever. Eu preciso dizer o que eles são. Eu preciso dizer onde eles estão no corpo. Eu preciso dizer a importância que eles podem ter e a que eles podem não ter. E aí eu vou mostrar o método e a gente vai abrir alguns mapas com problemas diferentes. Um mapa muito fácil, um mapa muito difícil, um mapa com temperamento bem marcado, um mapa com temperamento mal marcado, um mapa que tem algum problema num dos pontos que eu uso para analisar, e qual a gente vai ver, na medida do possível, porque a gente ainda não viu muita coisa, a relação que isso que a gente está detectando tem com a pessoa, com o dono do mapa, com o nativo. E as 3 primeiras aulas são essas. Espero vocês lá. Um abraço.